A gente segue repercutindo a guerra no Oriente Médio. Recebemos agora o professor de Relações Internacionais da SPM, Günter Hutzi. Professor Günter, obrigada. Que bom tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Thaís. Prazer é todo meu. Boa noite a todos que nos assistem. Professor, vamos começar de trás para frente sobre essa declaração específica de Rússia e China. O Trump, sem querer ou por querer, voltou a empoderar Vladimir Putin. Sem dúvida alguma, porque quem está hoje parecendo defender a paz, estabilidade, não agressão, diplomacia, não só é Moscou de Vladimir Putin, mas Xi Jinping. E por isso mesmo, a capa da Economist que você citou é muito boa para indicar o que a gente está vivenciando. Literalmente, os dois governos estão deixando Trump se afundar nessa guerra e vão deixar. Eles fazem essa narrativa de que são a favor da paz, mas querem que essa guerra continue, por isso, para que prejudique politicamente o presidente Trump nas eleições de novembro. Essa frase, né, é famosa de Napoleão, ou seja, o maior gênio militar do Ocidente deixa bem claro: deixa o inimigo fazer burrada, ele vai se afundar sozinho. Agora, eu queria te ouvir um pouco sobre a China, também em função dessa declaração. A China, daqui a pouco eu vou trazer aqui a capa, Günter, a gente vai mostrar exatamente o que aconteceu, mas essa movimentação de China e Rússia nessa negociação com o Irã, tem alguma chance deles assumirem alguma posição de mediador nesse conflito? Para ser mediador, tem que ser aceito pelas duas partes. Com certeza, o governo iraniano aceitaria qualquer um desses dois como mediador. O problema é hoje o presidente Trump aceitar a China como mediadora. Isso significaria que os Estados Unidos dependeriam da China. Não é à toa que a visita que Trump faria à China, Xi Jinping, já foi adiada. E eu desconfio que vai ter que ser adiada novamente. Porque na cabeça de Trump, ele depender de Xi Jinping é impensável. Depender de Trump, né, de Putin, quer dizer, desculpa, eu acho que ele não chegaria tão ruim assim, porque ele já deixou claro que ele admira, né, a dureza, toda a forma de governar autoritária de Vladimir Putin. Os dois se dão muito bem. Mas, nesse momento, eu não acredito que ele aceite essa intermediação, porque vai parecer fraco diante desses dois líderes. Günter, agora falando especificamente do conflito, de novo, a gente lida com as contradições de Donald Trump. Ontem ele voltou a falar do prazo de 2 a 3 semanas, e desde que começou eram 2 a 3 semanas e já estamos caminhando para a 5ª semana desse conflito. O que você leva a sério como uma ameaça real vinda de Donald Trump? De Donald Trump, a ameaça real é continuar bombardeando a economia iraniana, evitando bombardear as instalações petrolíferas e de dessalinização do Irã, para que justamente o Irã não retalhe em cima dos aliados das monarquias aliadas dos Estados Unidos no Golfo. Até mesmo para jogar a economia iraniana num caos que já está ruim e que vai ficar muito pior depois desse conflito, mas muito pior. Esse pequeno exemplo aí da destruição da ponte, da mais famosa e maior ponte iraniana, é a ponta do iceberg do que vai ser o Irã pós-conflito. Então ele vai continuar bombardeando, mas isso não vai mudar a postura iraniana. Eles se prepararam para isso e o regime está preparado para ir até o fim, porque está lutando uma guerra existencial, não é uma guerra militar para o regime iraniano. O Trump insiste em falar, Günter, da mudança de regime, né? Mas o que a gente está se dando conta é que, mesmo com todas as cabeças que foram sendo
mortas, aliás, os líderes, né, foram sendo mortos por Israel e pelos Estados Unidos, e ainda assim a cadeia de comando dá sinais de que continua funcionando. E nós também não temos clareza sobre exatamente como é que está se dando algum tipo de negociação ou diálogo entre o Irã e os Estados Unidos. O que você lê dessa continuidade do regime, mesmo sem os seus principais líderes? O regime se preparou para isso. Os líderes regionais da Guarda Revolucionária, que comandam os mísseis e os drones, receberam planos de guerra, foram autorizados a usá-los quando você tivesse esse ataque e a possibilidade de uma decapitação da liderança da Guarda Revolucionária e até mesmo do próprio regime. Portanto, eles estão seguindo um planejamento pré-existente. Não está sendo necessário uma improvisação. É por isso que essa resposta está sendo tão coordenada e tão bem feita do ponto de vista iraniano, que está deixando a liderança americana perdida. Não era isso que eles esperavam. E por isso mesmo que eles vão continuar, porque é sobrevivência das pessoas desse regime. Porque eles sabem que se houver uma mudança de regime, todos eles vão morrer. Porque é isso que acontece na região quando um líder cai, como foi com Saddam Hussein no Iraque depois da invasão americana de 2003 e com Muammar Gaddafi na Líbia em 2011 na Primavera Árabe. Por isso que vão lutar até o fim.